Oi, tudo bom? 8 horas da noite, bem-vindos a mais um bate-papo Mães de Respeito. Eu sou a doutora Alejandra Antezana, eu sou pediatra e eu adoro ensinar. Como todos vocês sabem, eu sempre falo que o conhecimento é poder, né? E estamos aqui nesta live com um tema super interessante. O tema de hoje é sono infantil. O meu filho não dorme bem, o meu filho tem problemas para dormir, né? O que está acontecendo com o meu filho? Eu acho que é um tema que todas vocês estão passando ou vão passar por algum momento, né? Em algum momento. Então é algo que vocês é interessante vocês saber sobre este assunto, né? É importante vocês saber sobre este assunto, já que muitas vezes, né? Toca viver, toca sofrer essa dificuldade para o bebê dormir. A maternidade não é um copinho de leite, não é uma aguinha morna, né? A maternidade é difícil, tem que ser vivido e sofrido, né? Então, eu convido a todas vocês, né, que estão entrando na live, a compartilhar essa live aqui neste aviãozinho, para muitas outras mães poder saber sobre este tema, né? Sobre o sono em crianças. E não somente em crianças, hoje vamos falar sobre o sono em adolescentes, em recém-nascidos e, por que não, o sono em adultos também, se vocês quiserem falar sobre o assunto, podemos falar também, né? Mas vamos focar em pediatria, tá? Essa frase que a gente fala, dormir igual a um bebê, né? Quem que já escutou, eu dormi igual a um bebê? Mas será que o bebê dorme assim como um adulto? Será que essa frase está certa, né? Os bebês, eles têm padrões de sono muito diferentes a nós, aos adultos, né? Eles têm os padrões de sono próprios, né? Porque a neurobiologia do bebê, do recém-nascido, da criança, do adolescente é diferente a de um adulto. A neurobiologia de um idoso é diferente a de um adulto, tá? Então, o nosso erro, eu sempre falo, o erro de um médico, de um pediatra, é não ensinar, não transmitir a vocês, as mães, né, aos pais que estão, né, recém-pais, recém-mães, sobre como que é o sono normal de um bebê, como é o sono normal de uma criança, o sono normal de um adolescente, tá? A pouca informação que né, as pessoas têm sobre o sono é parte de toda essa angústia, né? É causadora de muitas angústias, é causadora de muitas noites sem dormir, de muitas frustrações, né? Então, por isso que é importante você saber o que é normal no sono de uma criança, de um bebê, de um recém-nascido, ok? E, para falar a verdade, né, nós médicos temos pouca formação na faculdade sobre o sono, né? Não se dá muita importância neste tema na própria faculdade, né? Quando eu me formei como pediatra, né, como médica, nem se fale, né? Não tocou o assunto do sono, muito pouco em relação aos hormônios, à higiene do sono. Eu não recebi essa formação na faculdade. E na residência, né, também houve muita pouca formação sobre o sono. Mas por que isso, né? Não foi porque houve uma falta de interesse em relação à faculdade, nem nada. É porque é um tema muito novo, né? É um tema que dia após dia vão saindo estudos, né? E tudo que eu sei sobre o sono, eu tive que ler muito atrás, todo o simpósio de sono, eu estava ali, todo novo artigo eu estava lendo. Por quê? Porque é uma informação muito nova. Hoje em dia, tudo que se sabe sobre o sono são de poucos anos para cá, né? Então é muito importante vocês também, a gente transmitir esse conhecimento para vocês, né? Que são pais e mães, sobretudo pais e mães de primeira viagem, né? O que é normal, né? Para quê? Para vocês não se frustrarem, tá? E tudo que eu apresento aqui para vocês é sobre evidência científica, tá? Não é a minha opinião pessoal, né? Não é uma moda, é evidência científica, tá? Então é algo
que é baseado em estudos, em vários artigos, em informações, novas informações, tá? Para vocês saber tudo que tem que saber sobre o sono infantil, tá bom? Então eu vou me hidratar um pouco. Não é somente a Taylor Swift que passa calor, né? Meu Deus do céu, esses dias estão super quentes. Eu moro aqui no sul do país, né? Em Mafra, Santa Catarina, e aqui está 25 graus, 8 horas da noite, né? Então eu imagino, né? Eu não sei se escutaram sobre, né, aquela bururu que se causou ao redor do show da artista, mas para vocês verem a importância de se hidratar, tá? É muito importante você se hidratar, hidratar os seus filhos, tá? Mas isso é tema de outra live. Então, vamos lá, né? Sabemos que se temos um bom estilo de vida, fazemos exercício, comemos bem, dormimos bem, isso impacta na nossa saúde, né? Tanto na nossa saúde física como na nossa saúde mental, ok? E a verdade é que não temos uma cultura popular do sono, da falta de sono, né? Da importância que tem o sono. Não existe uma cultura popular da importância do sono, né? Todo mundo pensa que o sono vai vir, que a criança vai fazer o sono, se dorme ou não dorme, tá ok. Se o adolescente dorme ou não dorme, tá ok. Se o adulto durma ou não, está ok, né? Então, não tem essa cultura da importância do sono, né? E sabemos por estudos científicos comprovados que a falta de sono altera o comportamento, altera de forma metabólica nosso organismo, dá predisposição a ter mais obesidade, quem não dorme bem, diabetes, hipertensão, em crianças baixo rendimento escolar, TDAH, sabe? Quando eu recebo uma criança com suspeita de hiperatividade e déficit de atenção, uma das primeiras perguntas que eu faço sempre, e como que ela está dormindo? Será que ele está dormindo bem? Está dormindo quanto ele precisa? Está tendo uma boa noite de sono? Porque muitas causas de TDAH, de falso TDAH, de déficit de atenção, de rendimento escolar, baixo rendimento escolar, é uma noite de sono ruim, uma noite de sono mal dormida, dia após dia, tá? Então, se teu filho, por exemplo, está na escola, está com dificuldade para prestar atenção, está difícil para render as notas, ficou em recuperação, agora, final do ano, vai ficar de novo em recuperação, será que ele está dormindo bem? Tem que se perguntar isso. Já vamos falar sobre como você vai descobrir aquilo, tá? Fique até o final da live que a gente vai destrinchando aos poucos cada ponto sobre o sono. E hoje você vai sair sem dúvidas, porque hoje eu vou te falar várias coisas que eu garanto que você nunca escutou, tá bom? Então, como que a criança dorme, tá? Como que uma criança dorme, né? Será que ela tem que dormir 10 horas, 12 horas? Será que todas as crianças têm um horário certo para dormir? Tem que dormir tantas horas quando tem tal idade, tantas horas quando tem assim, assado? Como que uma criança dorme, né? Na verdade, o sono é um processo evolutivo. Os padrões de sono são processos que mudam com o tempo. A nossa neurobiologia, né, muda com o tempo. Quando a gente é recém-nascido, é um tipo de sono. Depois que a gente é criança, é outro tipo de sono. Quando a gente é adolescente, é outro tipo de sono. De adultos, outro tipo de sono. De idosos, outro tipo de sono. Então, não adianta comparar o sono de uma criança de 5 anos com a de um recém-nascido, com a de um adolescente. E aí vem muitas frustrações. Porque às vezes o filho da vizinha está dormindo 12 horas. E meu bebê acorda a cada 3 horas. Como assim? Meu filho está errado. Minha criança de 1 ano e meio acorda 3 vezes à noite. E o filho do meu vizinho dorme a noite inteira. Mas será que o filho do vizinho, ele come açúcar? Será que o filho do vizinho, por exemplo, tem 2 anos e não 1 ano e meio? Será que o filho do vizinho tem um dormidor curto, um dormidor longo? É um sabiazinho ou é uma coruja? Já vamos falar sobre isso.
tipo de criança esse filho é, que tipo de criança essa criança é, né? Então, são muitos fatores, a gente vai conversar sobre todos os fatores que você tem que observar para ver se realmente está dormindo pouco, realmente não está dormindo, tá? E quando que começa o processo do sono? Quando que a gente começa a dormir, né? Desde que a gente está no útero, desde que teu filho está no teu útero, já no terceiro trimestre, com os passeios pela manhã, aquele solzinho, os passeios pela tarde, que um sol né, atardecer, aquela música mais animada de manhã, panelas durante o almoço, aquele jantar mais leve de noite, tá? Tu vai produzindo melatonina, tu vai passando essa melatonina para o teu bebê através da placenta. Isso vai fazendo que teu bebê crie um ciclo de sono, tá? Comece a receber melatonina através da placenta, comece a dormir, tá? Então a gente começa a dormir desde o útero da mamãe. Então, se como gestante você tem uma vida super agitada, você não dorme bem, você não come bem, come muitos processados, muito açúcar, você não tem um hábito saudável, você é viciada nas telas, né? Está o dia inteiro, a noite inteira na TV, nas telas e é agitada. O teu bebê, com certeza, vai receber menos melatonina. Por quê? Porque a melatonina é o nosso hormônio do sono, é um neurohormônio que induz o sono. Quando a gente manda sinais errados para o nosso cérebro, aquela melatonina, ó, cai. Então, se tu, como gestante, fez sinais errados para o teu organismo, tua melatonina baixou, teu bebê recebeu pouca melatonina. Então, o bebê que já tem menos melatonina, já nasceu com menos melatonina, ele vai ter um ciclo de sono um pouco mais agitado, porque você criou um ciclo de sono mais agitado para ele, né? Então, para quem tem uma amiga gestante ou é mamãe gestante, é muito importante você criar um hábito, uma rotina boa, passeios pela manhã, de tarde mais tranquilo, um jantar mais tranquilo, né? Sem nada muito agitado durante a noite, porque é hora de dormir, o bebê também tem que dormir, tu tem que criar melatonina para o teu bebê também dormir, tá? E quando a gente entende isso, como funciona o nosso cérebro, tudo isso melhora, tá? Tudo isso se encaixa e a gente sofre menos quando o bebê não dorme, ok? Então, conforme a gente vai crescendo, vai evoluindo progressivamente, ok? Desde a baixa melatonina que o bebê tem, acorda muitas vezes porque tem pouca melatonina, não tem um ciclo circadiano como nós temos, né, que dura 24 horas, ele tem um ciclo mais curto, acorda mais vezes. Quando a criança começa a ter um ciclo mais parecido ao nosso, e quando é adolescente muda de novo. Conforme a gente vai entendendo como funciona o sono, o normal, a gente se frustra menos, ok? Alejandra, eu não aguento mais. Ele acorda de 3 em 3 horas para mamar. A gente está sem dormir faz uma semana já, mais de um mês, já não sei nem quando foi a última vez que eu dormi. Meu marido está até se acidentando na rua, porque ele não consegue dirigir, porque ele está morrendo de sono. A gente não aguenta mais, estamos totalmente acabados. Um bebê acorda de 3 horas para comer, para mamar, né? É normal isso? Normal, gente. Um bebê recém-nascido, um bebê entre 3 a 4 meses, né? Recém-nascido, 3, 4 meses, ele acorda a cada 3 horas. Isso é completamente normal, tá? Não tem como ele dormir mais. Ai, dormiu a noite inteira. 5 horas para esse bebê é a noite inteira, ok? E depois acordou a cada 2 horas. Normal. Ah, meu bebê acorda a cada 2 horas. Normal também, ok? Porque os bebês nessa idade podem acordar a cada 2 horas, a cada 3 horas, a cada 4 ou a cada 5 horas, ok? Porque não é que não querem dormir,
é que não conseguem dormir. O ciclo do sono do bebê até os 5, até os 6 meses é um caos. O ciclo do sono do bebê até os 6 meses é muito curto. Então, o bebê não consegue dormir mais do que esse tempo. Então, se você tem um bebê recém-nascido, acorda a cada 2 horas, tanto de noite como de dia, normal. Sinto te dizer, é totalmente normal, ok? Ah, acorda meu bebê, dorme a noite inteira. Dormir a noite inteira nessa idade é 5 horas. 4 horas e meia, 5 horas. Dê-se por satisfeita. Aproveita e descanse, né? Ai, mas eu aproveito para limpar a casa, eu aproveito para fazer as coisas que não consegui e eu fui dormir, né? Meu bebê dormiu 9 horas da noite, ele dormiu até as 4 horas da manhã, ou até as 3 horas da manhã e ele acordou de volta, mas eu dormi meia-noite. Pois então, qual é o problema? Você não aproveitou o momento que teu bebê estava dormindo, porque ele não vai conseguir dormir mais do que isso. Nessa idade, a neurobiologia que esse bebê tem é para acordar de 3 em 3, de 2 em 2 ou de 4 em 4 horas, ok? Por isso não é a mesma coisa abordar um problema de sono em um bebê de recém-nascido como um problema de sono em um bebê de 2 meses, de 4 anos, de 5 anos, tá? É muito diferente, né? Porque a neurobiologia de cada um é diferente. E dormir bem depende do que, então, né? Alejandra, você falou que eu tenho que aceitar que meu bebê acorda de 2 em 2 horas, né? Então, até os 4 meses não tem o que fazer. Dormir bem depende do que? Bom, depende de vários fatores. É multifatorial. O fato de dormir bem é multifatorial. Então, vamos lá. Fatores de maturação. Quais são os fatores de maturação? É diferente um prematuro a, por exemplo, um bebê a termo, tá? Um prematuro tem uns despertares, né? Ele acorda muito mais que um bebê a termo. Por quê? Porque a maturidade desse bebê prematuro é muito menor, né? Então, é diferente, por exemplo, uma criança que tem um autismo ou é neurosensorial, geralmente acorda muito mais vezes que uma criança que não tem esse tipo de alterações, ok? E é que a gente aqui está falando sobre não tem um vestido de talha única, não existe algo que sirva para todas as crianças. A gente vai ter que ir fazendo esse vestido à medida de cada criança, de cada família, ok? De cada necessidade. A gente vai fazendo as recomendações a partir de cada necessidade de cada criança, de cada família, ok? Outro fator são fatores genéticos. E aqui é algo muito importante, porque se você sabe como é teu filho geneticamente, você vai aceitar melhor o fato de dormir assim o assado, né? Então, geneticamente, existem 2 tipos de dormidores, né? Os que dormem um sono curto, os dormidores curtos, e os que dormem um sono longo, os dormidores longos, tá? Tem criança que é um dormidor curto, com 4 horas, 5 horas, tá super aceso, tá 100%, descansou e tá tudo certo. Não é que dormiu pouco, é que ele é um dormidor curto. Ele não precisa mais, a neurobiologia dele não precisa mais tempo para ele descansar. Como tem crianças que são dorminhocos, né? Ai, quantas vezes eu escutei, nossa, doutor, meu bebê é muito dorminhoco, ele só dorme, será que é normal? Dormidor longo. Tem criança que precisa dormir 9, 10 horas, né? Porque só assim que está bem descansado. Dormidor longo, tá? Tem outra característica genética também. Tem as crianças que são sabiás, né? Sabe aquele sabiá, aquele passarinho que acorda super cedo, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, ele tá aceso, né? Dormiu bem, é um dormidor às vezes curto, né? Dormiu pouco, acordou super cedo
e tá super a todas, né? Está com toda a energia lá em cima e não precisa dormir mais. Tá tudo certo. Quem não tá certo é você, né? Que você tá, ai meu Deus, né? Sábado e domingo ter que acordar 6 horas da manhã, meu Deus do céu, ele não dorme. Será, né? Porque assim, a criança não vai ver assim, nossa, sábado e domingo eu tenho que acordar às 9 horas da manhã porque meu pai e minha mãe vão descansar um pouco mais, né? Não, ele vai acordar às 6 horas da manhã, assim como ele acorda todos os dias às 6 horas da manhã, certo? E por outro lado tem as corujinhas, né? São aquelas crianças que são mais noturnas, tá? São crianças que demoram em dormir um pouco mais, dormem meia-noite, 1 hora da manhã, certo? 11 horas da noite, não gostam de dormir cedo, igual os sabiazinhos, né? Os sabiás dormem cedo, acordam muito cedo. As corujinhas dormem tarde e demoram em acordar. Outros que são corujas são os adolescentes. A neurobiologia da criança vai mudando e vai ficando adolescentes e a melatonina vai diminuindo novamente e eles começam a ser corujas. Então, demoram um pouco mais para dormir, geralmente acordam cedo porque tem que ir para a escola, mas demoram em acordar, né? Aquela criança que, ai meu Deus, mais 1 hora, mamãe, não acorda, não me acorde. Por quê? Porque são corujas, tá? E se é um dormidor longo ainda, nossa, pior ainda, né? Porque dormiu tarde, tem que acordar cedo pela escola e ele precisa dormir mais, não deu certo para dormir, fica cansado, né? Então, tem que saber que tipo de filho você tem. Como é que é teu filho? Teu filho é um sabiazinho que acorda cedo, um dormidor curto que com 4 ou 5 horas tá tudo certo, pronto, recarreguei minhas pilhas e tá tudo certo. Ou é um corujinha que dorme tarde, demora mais para acordar, é aquele da noite, né, da night. Ou é um dormidor longo, né, que precisa 9 horas para ficar super bem. Se dorme 4 ou 5, não tá legal, é um dorminhoquinho. Que tipo de criança é teu filho, né? Então, primeiro, antes de você começar a pensar que teu filho tem ou não tem um problema, qual é o fator ambiental, né? A maturidade, será que ele é prematuro? Será que ele tem um autismo, né? Ele tem é neurosensorial? Não, não é prematuro, não tem autismo, não é neurosensorial. Vamos para o seguinte passo. Será que ele é um sabiá que acorda super cedo? Ou é uma corujinha que dorme muito tarde? Ou será que ele é um dormidor curto, que com poucas horas já está super bem carregado de pilhas? Ou ele é um dormidor longo, né? Ele precisa de mais horas para dormir, tá? A partir daí, vamos destrinchando para ver se realmente ele tem um problema, ok? O maior erro de uma mãe ou de um pai em relação ao sono infantil é tentar que o ritmo do teu filho seja igual ao teu ritmo, porque não vai ser. Porque as necessidades neurobiológicas do teu filho são totalmente diferentes às tuas necessidades neurobiológicas, tá? Então, antes que nada, você tem que colocar a mão no coração e tem que saber assim, será que eu tô querendo que meu filho de 1 ano e pouco durma a noite inteira, sendo que eu gosto de dormir a noite inteira? Mas neurobiologicamente ele não consegue dormir a noite inteira, porque não consegue, neurobiologicamente, pelo corpo que ele tem, pela idade que ele tem, não consegue. E isso não bate com tuas necessidades, porque tu tem que dormir bem, tem que acordar cedo para trabalhar, tem um monte de coisa para fazer. Então o maior erro é tentar que o teu ritmo seja igual ao ritmo da criança. Não é. Não é. Você vai se frustrar muito nesse processo, tá? Então você tem que entender que tipo de filho você tem, que tipo de criança ela é. Ela é um sabiá, é uma coruja, é um dormidor longo, dormidor curto, tá? Valdemar, que diz, minha filha dorme cedo e acorda cedo. Aqui não precisa de despertador. Um sabiazinho, né? Um
Um sabiá dormidor curto. Dorme poucas horas, tá ok, né? Ou talvez um dormidor longo também. Se dorme cedo, talvez ela durma todas as horas, 9, 10 horas, né? E acorda super cedinho, né? Muito bem. Eu tinha visto outra pergunta aqui antes de continuar. Doutora, é real que o hormônio de criança se desenvolve pelas 21h30? Na verdade, né, já vamos falar sobre a melatonina, tá? Daqui a pouquinho a gente já fala sobre esse assunto. E vou falar bem detalhado sobre isso, ok? Tá, então vamos continuar com a live, tá? Outro fator importante são os fatores ambientais. Isso é muito importante. Além dos fatores, já a gente falou, maturidade, genéticos, né? Ambientais. Luz e noite, dia e noite, tá? São fatores super importantes. E aqui respondendo a pergunta, né, da Camila, o dia, a luz, faz que nosso cérebro capte essa luz, a gente aumenta a quantidade de serotonina, a gente acorda, né? Pá, a gente liga nosso cérebro. Então começamos a ficar ativos, né? E à noite vai o atardecer, aquela luz alaranjadinha, amarela, vai dando sinais para o nosso cérebro de que já está no horário da gente ter que descansar. Então a escuridão vai criando a melatonina aos poucos. Não existe um horário certo, não, 21h30 vai começar a produzir melatonina, não. Tem sinais aos poucos, conforme vai diminuindo a atividade cerebral, teu cérebro vai entendendo que a serotonina tem que diminuir, tua atividade cerebral tem que diminuir e a melatonina tem que aumentar porque você vai entrar no sono, tá? Por isso que antigamente, né, raramente se falava sobre, né, a gente não vê na escrita de livros antigos sobre dificuldades de sono, ok? Por quê? Porque antigamente não tinha luz, né? Tinha luz solar, tinha luz das velas. Então, antigamente saía o sol, todo mundo acordado, tomava um café da manhã, ia trabalhar, às vezes na roça. No entardecer, né? Jantava-se todo mundo em família, geralmente a luz das velas ou uma luz muito tênue, e depois cama e acabou até o dia seguinte. O mundo moderno, como é que é? Como é o mundo moderno? Tem as telas, tem a tecnologia, tem a luz branca ali, né? Tem a luz que é totalmente fora do natural. Então, chega às 6, 7 horas da noite, fazemos o quê? Ligamos as luzes da casa, às vezes uma luz super branca ali, mandamos sinais erradas para o nosso cérebro, que temos que ficar acordados. Opa, acorda, não é hora de dormir ainda, né? E vamos lá no celular e a criança vai no tablet, vai no celular e vai na TV. O que está fazendo? Está mandando sinais erradas para o cérebro dessa criança, falando para essa criança que ela não pode dormir. Então a serotonina, em vez de diminuir, ela aumenta mais. E a melatonina, que estava começando a aumentar assim muito timidamente, ela cai e diminui. E da onde que vai vir o sono, né? Então essa criança não dorme, por quê? Porque o cérebro, você mandou sinais errados para o cérebro dessa criança. Então ela não vai querer dormir, tá? Por isso que é muito importante fazer como antigamente, você tinha que diminuir aos poucos a atividade cerebral, ok? Então elimina as telas 2 horas antes do teu filho dormir, tá? Seja de qualquer idade. E eu sei que em adolescentes é muito difícil acontecer isso, né? Porque os adolescentes, como corujões, né? São corujas natas, né? Eles ficam até muito tarde fazendo tarefas, às vezes conversando no grupo de WhatsApp e rede social e vídeo e tal. E não, é muito difícil eles parar de ver telas, né? Mas e uma criança pequena? Por que uma criança menor ou um bebê tem que ver telas antes de dormir? Ai, vamos ver ali um videozinho ali. Não pode, gente. Crianças menores de 2 anos não deveriam nem estar vendo nenhuma tela, porque tem-se visto estudos comprovados que isso diminui as conexões reais. As telas, elas dão recompensas irreais, não existe, além de causar a ansiedade. E antes de dormir, você manda sinais erradas para o cérebro dessa criança
para essa criança, opa, não é hora de dormir, acorda aí, né? Você manda sinais de que a serotonina tem que aumentar e a melatonina dele, ó, vai pelo chão, tá? Então, 2 horas antes, essa criança não pode ver nenhuma tela. Tem que estar num ambiente tranquilo, com luzes de preferência imitando o entardecer, imitando essa luz mais amarelinha. Nada de luzes brancas na tua casa. Tu pode ter uma lâmpada ali branca, mas de preferência tem que ter algumas luzes mais amarelinhas, mais quentes, que a gente chama, né? Aquelas, umas luzes, tipo essa luz aqui que vocês estão vendo aqui atrás, é uma luz mais amarela, né? Porque dá uma sensação de que, eu acho que é hora de dormir, tá? Outra coisa, passeios pela manhã, tá? Passeio no parque pela manhã ou no início, assim, lá pelas 5 horas da tarde, para não pegar o solzão, né? 5, 6 horas da tarde, com bastante protetor e tal, vocês já sabem. Então, para quê? Para que se você vai muito tarde, vamos lá no circo 8 horas da noite com a criança, né? Tudo bem que o circo é um evento muito diferente, né? Mas vamos botar outro exemplo. Vamos lá no parque 8 horas da noite, porque eu quero que meu filho canse para ele dormir. Não, teu filho vai ter sinais de que tem que ficar acordado. Vamos ficar acordado, não pode dormir, né? Então, passeios não tão tarde, tranquilidade em casa, não adianta ficar brigando com a criança, dizendo, meu Deus, toma banho, e se troca, e não sei o que e tal. Teu filho precisa de calma também. Porque se ele não tiver essa calma, ele vai ficar super agitado, super aceso, ele não vai dormir. Tu gerou todos os sinais errados, então ele vai estar aceso. Do nada não vai vir a melatonina e vai dormir, não funciona assim, tá? Alimentação, café da manhã é para ativar o cérebro ali, né? Um café da manhã power ali, muito, muito bem equilibrado, com a sua fruta, às vezes um carboidrato, um pãozinho, um ovinho, né? Um café da manhã power, né? Para dar energia para o dia inteiro. Almoço muito bom, muito equilibrado, lanchinho da tarde, janta mais leve, tá? Nada de ficar dando feijoada de noite para criança, muito tarde, né? Quibe frito, coxinha frita e pastel e tal. Não, nada disso. Tem que ser um jantar leve, né? Tu tem que mandar sinais certos para o cérebro do teu filho. Senão essa criança vai começar, né? Vai ficar um pouco mais agitado, porque ele comeu uma coisa muito pesada, não vai dormir bem, tá? Até a gente não dorme bem, né? Quem comeu já uma feijoada muito tarde ficou rolando a noite inteira, né? Eu falo de feijoada, eu gosto muito da feijoada, mas é um alimento pesado, né? Mas outra recomendação, exercícios. Isso vai para os adolescentes e para as crianças que fazem atividade física fora do colégio, né? Então, balé, natação, futebol, jiu-jitsu, coisas que geralmente os adolescentes gostam de fazer, as crianças a partir dos 9, 10 anos adoram futebol, muito tarde. Tem criança que treina até as 7h30, 8 horas da noite. Como é que vai chegar em casa, vai tomar banho e vai para a cama? Não, pelo menos vão ser 4, 5 horas para essa criança, ir diminuindo o ritmo, então vai lá dormir lá pela meia-noite, 1 hora da manhã. Por quê? Porque estava todas, né? Estava com a adrenalina lá em cima. Como é que essa criança vai dormir? Então, atividades, exercícios, tem que ser mais cedo, tá? Não dá para fazer muito tarde, porque isso atrapalha o sono, ok? E quando uma criança está no colégio, tudo bem, ela dorme, ela tem que acordar cedo para ir para a escola, né? Tem criança que vai de tarde, acorda mais tarde, mas criança que acorda cedo para ir para a escola é porque tem que ir para o colégio. Mas se teu filho não vai para o colégio, não vai para a escola ainda, está na creche e ele quer dormir até mais tarde, talvez seja um dormidor longo, né? Talvez seja uma corujinha dormidor longo, talvez seja um sabiazinho, mas é dormidor longo. Ele gosta de dormir, deixa ele vai se autorregular. Eu preciso acordar às 6 horas da manhã? Deixa ele acordar, deixa ele fazer seu ritmo, ok? Aos poucos ele vai amadurecendo, ok? Mas sempre cuidando que ele jante bem, tá? Geralmente, uma criança que tem uma boa alimentação, não usa telas antes de dormir, geralmente dorme mais cedo,
tá? É muito difícil essa criança ficar, se você cuidou bem as outras coisas, ele ficar até 1 ou 2 horas da manhã pulando na cama. E se ele tá pulando é porque você tá fazendo alguma coisa que não tá certa. E aí isso aí você tem que ir anotando minuciosamente para ver aonde você tá errando ali. Porque a maioria dos problemas do sono são comportamentais, não são problemas médicos reais, tá? Então, 2 horas antes de dormir, modo off, tá? Modo off, isso significa que tranquilidade, baixa luz tênue, nada de telas, celular, TV, nada, tá? Nada de telas. Você pode fazer um ritmo, digamos, uma rotina para dormir, lendo um livro, contando as estrelas, cantando uma música, recitando poesia, o que você quiser fazer, desde que não seja um agito, né? Ai, vamos cantar uma música e uma música super agitada também, não adianta. Tem que ser uma música para dormir, né? Aquela música que vai te remetendo ao sono, ok? Essa é a melhor forma, porque isso vai diminuir a serotonina e aumentar a melatonina dessa criança, tá? Então, é normal? Eu tenho que aceitar isso, é normal? A maioria das vezes é normal, né? Eu sinto muito falar para você que se teu filho, por exemplo, ele tem 3, 4, 5 meses e ele acorda a cada 2, 3 horas, é normal, tá? Cada criança tem sua necessidade de sono que pode ou não coincidir com as tuas necessidades. E aí que vem o problema, né? Porque às vezes as tuas necessidades, né, o fato de você ter que dormir, porque você tem que trabalhar, porque você tem que fazer 1 milhão de coisas no dia seguinte, não bate com as necessidades biológicas do teu filho. E aí vem o problema. Ele não dorme, mas não dorme como, né? Ah, mas ele não dorme a hora que eu durmo. Aí vem o problema. Será que ele dorme? Será que ele não dorme mesmo? Ou será que ele não dorme quando você está dormindo, tá? Então, de 0 a 5 meses, é o caos total, tá? Que eu sinto muito falar que se você é uma mãe de um bebê de 0 a 5 meses, é difícil, tá? Não vou falar que não é, porque é um caos total. Antes, né? Porque antes de ter o bebê, tu vinha de uma vida de solteiro, né? Assim, pode ter casados, mas sem filhos, dormia até a hora que queria, acordava, não tinha noites em claro. Nasceu o bebê, não dorme mais, né? Quem de vocês já tem um filho e dorme a noite inteira assim, sem se preocupar? Não dorme mais, tá? E essa é o mais difícil, a privação de sono nas mães, nos pais, é muito complicado, né? Mas, vamos lá, o bebê, né? O bebê não dorme, o bebê acorda muito, o bebê não deixa a gente dormir, ele chora, é cólica, eu quero um remédio para cólica, porque ele passa o dia inteiro. Calma, vamos lá, né? Recém-nascido não sabe a diferença entre dia e a noite, tá? Os recém-nascidos, eles estão no útero durante 9 meses em escuridão total. Então, eles dependem da luz que a mãe pega, através da pele, chega uma claridade, através da música que a mãe escuta, mas eles vivem em um noite e dia muito confuso, né? Então, quando nascem, eles não sabem quando é noite, quando é dia. Ai, trocou a noite pelo dia, tá acordando a noite inteira e tá dormindo o dia inteiro. Na verdade, o bebê acorda para mamar, dorme, acorda para mamar, dorme, né? E eles não sabem noite e dia, não estão nem aí se é de noite, se você tem que dormir, tá? Você vai ter que acordar, porque o bebê tá acordando para mamar, ok? A melatonina dos bebês é baixa, né? Não tem a melatonina igual uma criança, igual um adolescente, igual um adulto. Então, mesmo você querendo que ele durma, não consegue neurobiologicamente, pela quantidade de melatonina que tem, não consegue dormir. Esse bebê está programado para acordar a cada 2 a 3 horas, até os 5 meses, ok? Ah, meu bebê dorme 5 horas. Excelente. Ele é um dormidor longo. Ótimo, perfeito, né? Ritmo
qual é o ritmo dos bebês? Nós adultos temos o ritmo circadiano, ou seja, começamos de manhã, né, dura 24 horas aí, né, começamos de manhã e lá pelas 9, 10 horas da noite a gente começa a ter sono, dormimos à noite e voltamos a comer 24 horas, certo? Nosso ciclo do sono. Os bebês têm um ciclo ultradiano, ou seja, eles têm vários acordares durante o dia, durante a noite. Então, a cada 2 ou 3 horas é normal o bebê ter os despertares, né? Ele fica acordando a cada 2, 3 horas, cada 2, 3 horas, fica acordando. Entre os 3 e 6 meses, 70% dorme 4 a 5 horas. Então, recém-nascido, cada 2, 3 horas, né? Entre 3 e 6 meses, eles, 70%, quase a maioria, dorme entre 4 a 5 horas, tá? Então, quando você me fala, meu bebê dorme a noite inteira, eu vou acreditar que dorme quase 5 horas, né? Então, essa é a noite inteira do bebê. E muitas vezes, a noite inteira do bebê acontece no primeiro horário da noite. E aí que cria muita confusão e muita angústia nos pais. Por quê? Teu bebê está com 3, 4 meses, ele dorme a noite inteira, então ele dorme 4 a 5 horas, a maioria, tá? Mas dorme na primeira parte da noite. Então começa a dormir lá pelas 9 horas da noite, 9 mais 5, 10, 11, 12, 1, 2 da manhã ele acorda. Dormiu a noite toda, tá? Acorda 2 da manhã, e como é que é o ciclo desse bebê? Ultradiano. Então, a partir das 2 horas da manhã, ele acorda a cada 2 a 3 horas. Então, 2 horas da manhã acorda, 4 horas da manhã acorda, 6 horas da manhã acorda, 8 horas da manhã acorda e assim em diante. Certo? Então, é ali que vem desesperados e fala, ele tem cólica, ele não dorme a noite inteira, ele fica chorando, ele quer socorro, acorda a cada 2 horas. Tá, mas calma aí, que horas que ele dorme? 9 horas da noite. Que horas que ele acordou por primeira vez? 2 horas da manhã. Dormiu a noite inteira. Eu sinto muito, mas é assim a neurobiologia do bebê, porque eles não conseguem dormir mais do que isso. Então, se ele dormiu 5 horas seguidas ou 4 horas seguidas na primeira noite, assim, na primeira parte da noite, ele dormiu a noite inteira assim, porque depois disso ele vai acordar a cada 2, a cada 3 horas. Isso até o cérebro dele amadurecer. Isso é normal, porque os bebês têm melatonina baixa, porque os bebês têm o ciclo ultradiano. Então, por muito que você faça muitas coisas, você vai terminar se frustrando, porque essa é a neurobiologia do ser humano. É assim que nós funcionamos quando somos bebês, tá? Como disse, c'est la vie, né? I'm sorry, c'est la vie. Eu sinto muito, é a vida, o nosso corpo é assim, tá? São momentos difíceis, é um caos total, a tua vida vira de ponta cabeça, né? O bebê nasce, você além de passar por isso do sono, vem o porpério, vem tudo aquilo, vem todas essas tuas inseguranças à tona, o bebê ali, a pai e a mãe não sabem o que fazer, é um caos. Mas depois tudo se acalma, tudo volta ao normal, o bebê começa a amadurecer, você já está mais segura, tudo se acalma. Então tenha fé que isso vai melhorar, ok? Mas você pode ir treinando com passeios de manhã para o bebê, mostrando que é de dia, mostrando que é de noite, diminuindo as luzes da casa, nada de telas, pelo amor de Deus, para um bebê até os 2 anos, nada de telas, evita, porque isso vai levar a uma falta de sono, tá? Então, como é que é o sono do bebê? E aí tem, aqui vem a chave, aqui vem o que eu chamo a chave do êxito, né? A chave do sucesso. Como é que é o sono do bebê? Então, o bebê recém-nascido, até os 5 meses, 6 meses, ele tem o primeiro sono ativo, tá? Então, como que é o sono ativo? Os primeiros 30, 40 minutos desse sono
do ciclo ultradiano, né, que acorda a cada 2, 3 horas, e o primeiro sonão é 4 horas, lembra, né? Tá? O primeiro período desse sono é um sono ativo. E aí, que tal o problema? Muitas mães acham que esse sono ativo é cólica, porque o bebê se mexe, né? Ele tá dormindo, mas ele tá... E ele tá com o olho fechado, e tá assim, gemendo, tá mexendo, e vem assim, doutora, tem que me dar uma coisa para cólica, porque meu bebê só coloco na cama e ele já tá com cólica, e todo dia, naquele horário, tem cólica, e lá pelas 9 horas da noite, ele tá com cólica, e eu já não aguento mais, e eu não aguento meu bebê sofrer. Mas ele tá com o olho aberto? Não, ele tá com o olho fechado, mas ele fica assim, se retorcendo. É normal. É o sono ativo do bebê. É o primeiro sono, 30, 40 minutos, os bebês têm um sono ativo. Eles se mexem, eles gemem, eles ficam assim, tá? Tudo bem, existem algumas situações que às vezes o bebê tem uma dermatite atópica, tem um refluxo, tem uma APLV, tem até convulsões, tá? Mas se você vê que depois de 30, 40 minutos que ele tá se mexendo, tá gemendo, tá bravo, né? Depois entra um sono tranquilo. Que dura quanto? Quanto que a gente falou que dura o sono do bebê? No máximo 4 horas na primeira, né? E depois a cada 2 horas. Então, primeiro sonão, ele geme, depois 1 hora e meia, né? 60, 90 minutos, ele dorme, tranquilo. Daí, de novo, ele acorda, né? Daí, dorme tranquilo. E assim vai indo a noite inteira, tá? Porque essa é a biologia do bebê, ok? E qual é a chave aqui? No sono ativo do bebê, não tem que fazer nada. Porque a maioria, o que acontece? O bebê está gemendo, o bebê parece que está com cólica, está desconfortável, o que a mãe faz? Vem aqui, meu amor, e vamos balançar, e ai, será que você quer TT? Será? Ai, meu Deus do céu, ele tá com cólica, eu vou dar remédio. Não. Às vezes ele tava dormindo, daí o bebê acorda bravo porque ele tava dormindo e você acordou ele. Não tem que fazer nada. Se teu bebê está com o olho fechado e você notou que ele está gemendo, espera um pouco, fica olhando, né? Faz um para ele se acalmar um pouquinho. Se você vê que daqui a pouco ele entra em um soninho tranquilo, tá tudo certo. É normal, é totalmente normal. E o fato de você não fazer nada, de você não atrapalhar esse primeiro sono, vai ser definitivo para depois, porque você não atrapalhou, você não criou um hábito de que qualquer coisa que o bebê sentir, você tem que pegar no colo. Então, no primeiro sono, é um sono ativo. O bebê se mexe muito, deixa tranquilo, deixa quietinho ali. Depois entra um sono tranquilo. Ah, meu bebê dorme 4 horas, acordou. E daí, de 2 em 2 horas, ele acorda. Até os 6 meses é normal. Essa é a nossa neurobiologia. É assim que a gente funciona, tá? Outras pessoas muito parecidas são os idosos, né? Se você tem uma avózinha, um vovozinho por aí, ou você conhece alguém idoso, já idoso mesmo, você vai ver que eles dormem pouco também. 4 horas estão ali, igual, né? 3 horas da manhã tá acordado, já varrendo a casa, passando pano, assando pão, né? Fazendo alguma coisa, porque não conseguem dormir mais, porque não conseguem, não é porque não quer, não consegue. É a neurobiologia, ok? E depois dos 6 meses, né? Entre 5 a 6 meses, cada vez o bebê começa a produzir mais melatonina, então ele tende a dormir um pouco mais, tá? Ele tem os despertares menos frequentes, ok? Então começa a se fazer uma rotina de sono, mas demora mais para dormir. Então muitas de vocês vêm no consultório e falam: doutor, antes eu colocava no peito e era 5 minutos ele estava dormindo, e agora, com 6 meses, ele não quer. Ele fica acordado, ele fica chorando, quer balançar, quer isso, quer o outro. 30, 40 minutos demora para dormir, daí a pouco, 4 horas depois ele acorda e de novo e aquele inferno,
né? Mas é normal também, tá? Os bebês entre 5 a 6 meses, eles começam a perceber noite e dia, começam a ter aquela necessidade da mamãe ficar junto, aquela angústia da separação começa a aparecer, então não querem ficar sozinhos e demoram para dormir. Demora entre 30 a 40 minutos para dormir. Então, acordou, tu tem que ir lá, dar um carinho, né, explicar, né, mamãe tá aqui, tá tudo bem, você não tá sozinho, eu tô aqui, cantar uma música, etc, né? Para que essa criança saiba que você tá ali, mas vai demorar entre 30 a 40 minutos para dormir. Isso entre os 5, 6 meses, até uns 9, até um ano, tá? Então, é dia após dia, porque começam a produzir melatonina. E se você for pensar, né, 30, 40 minutos é mais ou menos o tempo que a gente demora em dormir, né? A gente deita, se acomoda, se ajeita, né? Uma criança mais velha dá tempo de ler um livrinho, de ler uma história, e as crianças começam a ter esse ciclo que as outras crianças mais velhas começam a ter, ok? Então, não dormimos nada. Doutora, não dormimos nada. Eu tô cansada, eu não aguento mais. Quanto que isto vai durar? Quando que meu filho vai dormir a noite inteira? Bom, vamos começar pelo final então, né? Então, ao mês de vida, sabemos, ciclo ultradiano, pouca melatonina, despertares, acorda a cada 2, 3 horas, isso é normal. O primeiro sonão pode ser 4 horas, isso já dormiu a noite inteira, então dormiu 9 horas da noite, acordou 2 horas da manhã, dormiu a noite inteira, ok? Pode acordar entre 5 a 8 vezes à noite, tá? Com 1 ano de idade, pode acordar entre 1 a 3 vezes por noite. Entre 6 meses a 12 meses, né? Pode dormir a noite inteira, mas a noite inteira de um bebê de 6 a 12 meses é 5 horas. Então, ele pode fazer aquele sonão da meia-noite às 5 da manhã? Sim. Pode fazer aquele sonão das 8 da noite a 1 hora da manhã? Sim. E depois disso, acordar a cada 3, 4 horas? Pode. Isso é normal também, tá? 3 anos de idade ainda tem alguns despertares relacionados geralmente a medos, tá? O medo do escuro, o medo de ficar sozinho, quer uma mãe, né? Com 5 anos, normalmente já dormem a noite toda, tá? Mas eles precisam ainda de sonecas, então alguma sonequinha vai ajudar. As crianças precisam de sonecas. Eu preciso tirar a soneca dele, doutora, né? Preciso já cortar a soneca? Deixa, ele vai se tirar a soneca sozinho, tá? O dia que não precisar soneca, ele não vai dormir mais. E não porque ele não queira, não quer dizer que ele precisa ter. Tem criança que se tira a soneca sozinho antes dos 5 anos. E não precisa você obrigar ele a dormir se ele não quer, ok? E além disso, a soneca tem que ser cedo também, né? Porque senão você vai atrapalhar. Se ele acordar, né? Dormiu 5 horas da tarde, acordou 7h30 da noite, você não espere que vai dormir 9 horas da noite. Ele acabou de acordar, está aceso, a melatonina já diminuiu, a serotonina subiu e ele está a todas, né? Então ele acordou para jantar, está aceso, ele vai brincar algumas horas ainda para dormir. Então, se ele está fazendo uma soneca muito tarde, vai modificando essa soneca para um pouquinho mais cedo, ok? Mas, assim como eu falei, a neurobiologia vai mudando e essa criança vai crescendo, então já não é um recém-nascido, já não é uma criança, né? É um adolescente. E o adolescente, como que o adolescente é? Eles lembram que eu falei que tem os sabiás que acordam cedinho, as corujas que dormem tarde. Os adolescentes são corujões, a grande maioria são corujas, tá? Porque eles retardam o início desse sono 1 a 2 horas. Então, se antes ele dormia 10 horas da noite, ele vai dormir meia-noite, tá? Ele vai dormir, às vezes, 00:30. Porque não consegue. Tem menos melatonina. Biologicamente, ele tem menos melatonina, tá? Mas o que você pode fazer para ajudar essa melatonina a não ir para o chão é evitar atividades que elevem a serotonina no final da noite.
Então, atividades físicas, né? Treinos de futebol, de jiu-jitsu, de balé, né? Muito tarde não, né? Nada de deixar as tarefas para o final do dia. Às vezes, tentar regrar as telas. Eu sei que é muito difícil na adolescência, mas 2 horas antes é essencial. Tirar as telas 2 horas antes faz parte da higiene do sono, tá? Vocês já devem ter escutado falar sobre esse termo N vezes, ok? Então, quanto tempo um bebê dorme, né? O recém-nascido, ele dorme entre 16 a 17 horas, tá? Acordando a cada 2, 3 horas, isso é normal. Crianças, geralmente 10 horas já é suficiente. Os dormidores curtos, né? Menos, né? 5, 6 horas estão, ó, super ativos. Os sabiazinhos acordam 5, 6 horas da manhã, super ativos, tá? Os adolescentes, umas 9, 10 horas. E nos adolescentes, que são corujas, geralmente dormem tarde e tem que acordar cedo. Por quê? Porque a maioria, né, todos vão para o colégio, eu espero, né? E houve um estudo que se chama o estudo SATSU, né? Que é Sleep Habits in Students, que são hábitos de sono em estudantes. Pegaram estudantes da Itália, da Turquia, da Espanha, tá? E esse estudo foi bem interessante. Por quê? Porque viram que, como os adolescentes, a maioria dos adolescentes é coruja, ele dorme muito tarde, demora para acordar, quer acordar, meu Deus, não são pessoas da manhã, a maioria, né? Nunca estão de bom humor de manhã, mãe, me deixa em paz, não quero ir para a escola, né? Dormiu 1 hora da manhã, dormiu meia-noite, né? Então, se viu que colocar atividades na escola, por exemplo, matemática, filosofia, geografia, diminuiu o rendimento escolar dessas crianças, porque essas crianças estavam com sono. E trocar essa atividade por exemplo, uma educação física, artes, coisas que levem a uma atividade mais física, terminava acordando os adolescentes. Isso levava a que, depois disso, ficassem mais acordados, prestassem mais atenção nas outras matérias que precisam de maior concentração, como é matemática, biologia, ciências, né? Isso elevou o rendimento escolar desses adolescentes. Então, algo para se pensar, né? Que se na escola do teu filho, se ele é adolescente ou um pré-adolescente, e ele já é um corujão, né? Ele é da noite, ele mudou o ritmo, porque quando era criança era um sabiazinho, né? Ele acordava cedo, dormia cedo e estava tudo certo. E depois ele foi ficando um corujão, ele tá coruja agora. Ele dorme tarde e ele não gosta de acordar muito cedo. Isso biologicamente é normal, não quer dizer que tu errou, né? É normal, as crianças são assim, os adolescentes são assim. E se na escola dele colocam, por exemplo, matérias muito difíceis de manhã logo cedo, isso pode diminuir o rendimento escolar, né? Então é algo para se pensar, para se falar às vezes nas escolas, né? Não sei se tem alguma professora me escutando aqui, mas são estudos científicos que foram comprovados, tá? Então, o meu filho está com baixo rendimento escolar. Isso quer dizer que pode ser o sono dele? Pode sim, né? Um adolescente que dorme mal pode ter um baixo rendimento escolar. Uma criança que dorme mal pode ter um baixo rendimento escolar. Os problemas de sono, os padrões de sono estão muito relacionados com o rendimento, né, das crianças, tá? Dentro da escola. Então é muito importante vocês verificar como que teu filho está dormindo, se ele tem um baixo rendimento escolar, ok? Seguindo em frente. Cuidado que nem tudo é transtorno do sono, né? Nem tudo é um problema do sono. Às vezes é um transtorno real, né? Tem problemas de sono que são os comportamentais, tá? E tem os transtornos de sono que são problemas, são doenças reais, ok? Então, tem que perguntar, antes de falar sobre problemas de sono, que são comportamentais, a gente não pode focar só na noite dessa criança, tá? A gente tem que perguntar como que está o dia dessa criança. Toma água. Então, por exemplo, teu filho não dorme bem,
tá? Teu filho de 1 ano e meio, teu filho de 3 anos, teu filho de 4 anos, não dorme bem. Como é que tá o dia dessa criança? Ele acorda super bem, super ativo e já vai fazer todas as atividades? Ou ele acorda assim, né, meio sonolento, está aéreo, né? Como é que ele se comporta durante o dia? Não, doutor, ele a todas, né, 220 volts por dia e ele não para o dia inteiro. E ele dorme 9 horas da noite e acorda 3 horas da manhã e depois acorda 6 horas da manhã e acorda com tudo. Normal, tá? O teu filho, ele dorme o quanto ele precisa. Por quê? Porque ele pode ser um dormidor curto e pode ser um sabiá. Ah, meu filho, ele dorme demais, doutora, meu Deus, ele acorda 10 horas da manhã, né? Mal toma café da manhã e já quer dormir de volta. Será que não é um coruja, né? Uma corujinha? Será que é um dormidor longo? Temos que perguntar, como que tá de dia? Não, depois que ele acorda, ele fica bem, ele vai, almoça e depois tá tudo certo. Então tá tudo bem. Agora, se você me diz que teu filho dorme mal, mas ele acorda e ele tá assim aéreo, baixo rendimento escolar, ele meio estressado, né? Às vezes tem constipado, não come bem, ele esquece as coisas, é desatento, às vezes está até pensando em um TDAH, né? Pode ser um problema de sono real, tá? Então, algo que vocês têm que ter em consideração é como está o dia dessa criança, ok? Então, quais são os hábitos de higiene que você tem que ter com o teu filho, ok? Para melhorar o sono dele, quando ele tem um problema de sono, que é comportamental. Primeiro, modo off 2 horas antes de dormir. A gente já falou sobre as telas, a gente já falou sobre luz mais tênue, mais amarelinha, uma janta mais levinha, conversar, ter atividades tranquilas, nada de ficar correndo, fazendo cócegas na criança antes de dormir, porque isso ativa o cérebro da criança, mais leve, né? Segundo, tem que ter horários regulares, tá? Você tem que tentar manter uma rotina de banho, de sono, tem que manter uma rotina e não mudar muito essa rotina, porque é importante para dormir. Terceiro, nada de telas 2 horas antes, a gente já conversou, nada de telas 2 horas antes, ok? Quarto, você pode fazer uma rotina de ler uma história, contar estrelas, atividades mais leves, né? Às vezes pintar um pouquinho, ver umas fotografias, algo mais leve sem telas, tá? Outra dica é mãe e pai calmos, né? Se vocês estão estressados à noite, teu filho vai ficar estressado, você tem que ficar calmo também. Mãe, pai calmo, criança calma. E sem punições. Ah, vai dormir, porque senão você vai ficar castigado e você já demorou muito. Sem punições. Não funciona. É um desrespeito com teu filho. Você tem que se manter calmo para o teu filho também ficar calmo, tá? E sobre a melatonina em gotas, doutora. O que a senhora acha? Já recebi várias vezes essa pergunta. Bom, a melatonina em gotas, né? Como a gente falou, a serotonina aumenta no dia, a melatonina aumenta à noite. Então, em teoria, se eu desse melatonina em gotas, meu bebê vai dormir a noite inteira, né? Então, eu posso dar melatonina em gotas para o meu filho? Bom, a melatonina em gotas, ela tem indicações específicas, tá? Indicações para crianças que têm um transtorno do sono que se beneficiariam por uso da melatonina, e não são todas, porque a maioria são comportamentais, é falta de limites, é telas, é atividade errada antes de dormir, é uma alimentação errada antes de dormir. Então, fazer esse higiene do sono é o principal, ok? E se continua acordando à noite, o que eu vou fazer? E essa é a pergunta, né, que todo mundo fala. Ai, doutora, meu filho tem 1 ano e pouco e continua acordando à noite, o que eu faço? Vamos fazer os 4 As. O que são os 4 As?
Atender ao chamado, você vai lá, vai atender ao chamado. Acudir ao choro, você vai acocar, vai dar carinho, vai explicar, tá? Você vai acompanhar o processo de dormir novamente, de se acostumar a dormir, e você vai ter o amor aos limites. Porque uma criança que não tem limite não dorme bem, tá? Então, tu tem que ter a calma. E essa questão dos limites vai em tudo. Eu vou te colocar um exemplo. Por exemplo, no colégio. Ai, mãe, eu não quero ir no colégio, não quero. Mas tu tem o teu limite. Tu sabe que ele tem que ir pro colégio. Que ele não pode parar de estudar. Então, tu explica, filho, você vai ter que ir no colégio. Eu sei, a mãe e o pai vão te acompanhar, mas você vai. Ou se, por exemplo, teu filho de 14 anos quer uma moto, eu quero uma moto, eu quero uma moto. Filho, você não tem idade para ter moto. Você já tem teu limite claro e você vai fazer valer esse limite. E teu filho de 1 ano e pouco, de 3 anos, que quer ir para tua cama e você já decidiu que você não quer que ele durma na tua cama porque isso atrapalha o sono dele, o sono de vocês não aguentam mais essa situação, tem que ter o limite. E você vai atender ao chamado, teu filho, mãe, chora, atende, acude ao choro, você, filho, você tá aqui, a mamãe te ama, eu tô aqui do lado do quarto, na calma, na mesma calma todas as vezes, e aqui vai o desafio para vocês. Vocês têm que manter a calma, por muito que teu filho chore, porque você tá atendendo, você não tá deixando ele desamparado, você tá atendendo o choro, você está explicando, mamãe está aqui do lado. Você vai ficar aqui na tua caminha, mas a mamãe está aqui. A mamãe vai vir se você chorar, né? Você vai acompanhar esse processo, né? Tu vai dar um beijinho, filho, eu tô aqui, e você vai embora. E você vai colocar esse limite de que ele não pode ir mais na tua cama, porque vocês decidiram aquilo. Agora, se você fala que tá tudo bem, ele dorme contigo, e vocês dormem todos felizes, então não tem um problema. E a criança dorme, vocês dormem, e ao dia seguinte tá todo mundo bem, não tem o que fazer, tá tudo bem, não tem problema do sono. Mas se você me diz que você não aguenta mais, que é patada, que é puxões, que todo mundo dorme num cantinho, que ninguém dorme mais, que ela chora, que tu chora, que teu marido já tá na beira da loucura porque não dorme mais, é hora de botar limite, sim. E às vezes é doloroso para ti, mas é bom para a criança, porque ela se sente mais tranquila. E você vai fazer os 4 As. Você vai atender ao chamado, acompanhar o processo, você vai acudir ao choro e você vai dar amor com limites, tá? Então é muito importante você continuar esse processo. E acordou de novo, você vai para o teu quarto e mãe, volta. Filho, eu tô aqui, a mamãe tá aqui do lado, a gente vai estar para você sempre, um beijinho e dorme de novo e você vai embora. Criança chorou de novo, volta novamente, mãe, até que ele grave, porque o cérebro, quando ele não ganha aquilo, né? Ele não ganha aquela batalha, ele começa a extinguir aquela petição. Então, o cérebro dele vai falar, meu Deus, eu tô perdendo tempo aqui, então não vou pedir mais. Porque a mamãe falou que não pode ir pra cama, que ela tá aqui do lado, ela me ama, ela vai vir sempre que eu precisar, mas eu não posso ir mais pra cama dele. Porque já deu, porque está ruim para todo mundo, tá? Então, primeiro, tem que saber se está ruim para todo mundo, porque se tá bem para todos, tá tudo certo, não tem o que fazer, está tudo certo. E não sou ninguém para falar que você tem que tirar teu filho da tua cama se está tudo certo, tá? E ninguém pode falar, mas teu filho está dormindo contigo ainda, como assim? Se tá tudo bem, ele tá dormindo bem, tá acordando super bem, vocês estão acordando bem, está tudo certo? O que faz você e tua família feliz, está tudo certo, ok? E por último, e para não cansar mais, porque eu tô morrendo de calor aqui,
transtornos do sono, né? Bem rapidinho, eu vou só mencionar, porque vai ser tema de outra live, tá? Insônia, a maioria das insônias são de causa comportamental, por algum trauma, porque pais se divorciaram, a criança teve algum evento muito importante na vida, porque se estressou muito por algum evento e começa às vezes a ter um pouco de insônia. Síndrome de apneia obstrutiva do sono, aquelas crianças com amígdalas grandes, com adenoide grande, que ficar respirando com essa dificuldade, assim, é importante também porque atrapalha o sono. A síndrome de pernas inquietas, tá? Que 2% da população pode ter. A criança começa a mexer as pernas de um lado para outro e não consegue. Geralmente os adolescentes têm bastante disso, tá? Tem tratamento também. Síndrome de fase do sono retardado, então a criança termina, ou o adolescente termina retardando 2 a 3 horas do sono, então dorme muito tarde. Às vezes isso por um problema real mesmo, tá? A narcolepsia, que é uma doença que dá ataques do sono do nada, então começa, tá tudo bem, do nada dorme, tá? E as parassômnias, que são terror noturno, os pesadelos e o sonambulismo, tá? Que são problemas reais que têm tratamento. O resto, ou é normal, e é fase do teu filho, não é que fase do filho, é a fase biológica que ele tá, e ele é assim e não consegue ser de outra forma, porque o corpo dele é dessa forma naquele momento, e é normal, e o problema é que ele não se adapta à tua rotina, e isso é realmente difícil, ou são problemas comportamentais, por falta de limite, porque tá comendo errado, porque tu tá fazendo errado com o uso de telas muito tarde, porque a atividade não tá legal no final do dia, tá muito ativo, né? Porque você não fez uma rotina de sono, porque o lugar que dorme não tá certo, tem muito barulho, tem muita luz, não descansa, tá? Então, o resto é comportamental. E você tem que observar. Meu filho precisa dormir em um ambiente claro ou escuro. Ele gosta de um ambiente escurinho para dormir, ele gosta de um ambiente com muito barulho, pouco barulho, né? A maioria é calmo, né? Um ambiente calmo, mais escurinho para a melatonina se produzir. Vocês calmos, comidinha tranquila, né? Nada pesado, tá? Nada de telas, volto a repetir, nada de telas 2 horas antes de dormir, tá? Porque tudo isso vai ajudar com o processo do teu filho, ok? Bom, eu vou responder agora as perguntas. Essa live foi longa, né? O sono, tem muita coisa para falar sobre o sono, meu Deus. Minha filha, Michele Nisser, né? Minha filha tem 1 ano e 7 meses, tem um sono muito agitado. Será que ela descansa? A Micaela tem a rotina para dormir desde recém-nascido, porém é muito agitada às noites. Ok, então já falamos que com 1 ano e 7 meses, né? A criança pode ter 3 a 4 despertares por noite, sendo normal, tá? E o primeiro sono pode ser muito agitado, tá? Mas tem que ver se você nota que ela está extremamente agitada. Será que ela está respirando bem? Será que ela está com o nariz trancadinho? Será que ela não tem uma dermatite atópica, não está coçando, porque, né, as crianças não conseguem se coçar, assim como o adulto, mas fica irritado e fica se mexendo muito, né? Será que acorda porque está irritada por algum motivo? Ou, muitas vezes, se o dia seguinte ela acorda super bem, super tranquila, como se nada tivesse acontecido, pode ser uma dormidora curta, então acorda várias vezes e pode ser normal, tá? Temos que avaliar cada caso. Eu falei que não é um vestido único, não é uma roupinha única, a gente tem que fazer a medida do paciente, da criança, né? Aqui, é verdade que o hormônio do crescimento se desenvolve a partir das 21 e 30,
Então, o hormônio de crescimento se produz noturno, né? À noite que a gente produz mais hormônio de crescimento. Não quer dizer que durante o dia não produz. À noite também, durante o dia produz, mas à noite produz mais ainda, tá? Então, se teu filho dorme bem, ele cresce mais. Minha filha dorme cedo, acorda cedo. Esse aqui eu já li. Vamos vir para a próxima. Doutora, Teu está com 13 meses e não mama mais na madrugada desde os 10 meses. Dorme por volta das 19 horas, mas acorda sempre por volta das 5h30. Será o biotipo dele matutino? Parece ser. Se o Teu acorda super bem, com tudo, com toda energia, ele pode ser um dormidor curto e um sabiazinho, né? Ele acorda cedo, com toda energia, dorme, não precisa de muitas horas para dormir e tá tudo certo. Ok? Tem mais uma pergunta aqui. Uma rotina mal organizada pode ser prejudicial ao sono dos meus filhos? Com certeza, tá? Uma rotina mal organizada faz toda a diferença no sono da criança, né? Então, a criança precisa de rotina. Não tem aonde escapar. A criança precisa que você tenha horário para tudo. Claro que você pode ser flexível. E vocês vão comprovar isso agora nas férias, quando vocês vão sair da rotina de vocês, né? Vai bagunçar tudo. Então, você tente não mudar muito a rotina do teu filho para não bagunçar tudo, tá bom? Bom, espero que tenha gostado desse vídeo. Para quem não assistiu, né, vocês querem avisar outras pessoas, vai ficar gravado no feed, tá? Eu acho que esclareci muitas dúvidas, muitos mitos, tá? Muitas má informação, né? Falta de informação às vezes sobre o sono. É algo que tem muito que se falar, é um tema muito novo, mas quanto mais as mães sabem sobre como funciona o sono de uma criança, se frustram menos, né? Porque acreditam que muitas vezes acreditamos que a criança tem que dormir a noite inteira e muitas vezes não é assim. A biologia do nosso corpo não funciona dessa forma. Depende da idade, tá? Então, tenha uma boa semana, restinho da semana, tá? Quinta-feira sai um novo vídeo, outro tema também super interessante, surpresa. E até a próxima.